presbítero Marco fazer uma oração para nós, antes de começar a IBD. Amém. O que a gente comemora hoje? Olha, tá ali, né? Será que a gente comemora a Páscoa? Se a gente comemora a Páscoa, será que é hoje? São perguntas que a gente tem que pensar, né? Quando que a Páscoa foi instituída? Começando com essa resposta, quem trouxe a Bíblia, quiser abrir, fica mais fácil de ler, que a letra ficou pequena. Acho que até fica até pequena para mim, mas vamos ler aqui. Então, Êxodo, capítulo 12. Então, o livro do Êxodo, já faça a resposta. O povo estava saindo da escravidão do Egito, né? Então, está escrito assim na palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. 4 dias ali na casa, certo? E todo ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Passar o sangue no batente, certo? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Churrasco. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Não é para levar para casa a marmitinha. Aqui, essa é o que está acontecendo aqui. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Se o israelita não passasse sangue na porta, o que ia acontecer? Ia morrer também. Pronto. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Aí, deu para entender que não é para comer pão com fermento? Deve ter uma razão, porque está batendo nessa tecla. Né? Esses versículos tudo aqui, ó,
Não põe fermento. Não é para ter fermento na casa. E não é só no pão, não é para ter na casa. Será? Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiro segundo a vossa família e molai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia, marcai a verga das portas das suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta e nas ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Guardai, pois, isto por estatuto, já falei, e uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nas nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Então essa é a instituição da Páscoa. Né? Existem algumas coisas que os tradutores da Bíblia fizeram para o português, que dá uma dificultada na nossa vida, e uma delas é a Páscoa. A outra é o sábado. Então, o dia do descanso, lá no hebraico, é Shabá. No português, resolveram traduzir como sábado. Nos Estados Unidos não é Saturday. É Shabá, é dia do descanso. Então, as pessoas associam a coisa com o negócio errado. E a Páscoa é a mesma coisa. A Páscoa no inglês é traduzido por Passover, que é passar por sobre. É passar por cima, que é o que o destruidor está fazendo. Ele olha e passa. E como que é esse final de semana nos Estados Unidos? Easter é outra coisa. No português, duas coisas são Páscoa. Esse final de semana é Páscoa e aqui na Bíblia é Páscoa. Mas vamos pensar mais, chega de aula de línguas, né? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que contexto que a gente está falando aqui. A gente está falando do contexto da saída do Egito. Mas qual é o momento histórico? O que tinha acontecido até agora? E aqui, basicamente, essa aula não é minha. Tem um autor chamado John Sitteman. Se os irmãos quiserem ler esse livro, acho que vai ser difícil encontrar aqui, porque é da cultura cristã. E eu penso em fazer um dia uma EBD fundamentada nesse livro. Ele pega todas as festas de Israel e mostra como Jesus cumpriu essas festas. E o que essa festa representa para nós hoje. E é basicamente nele que eu estou me fundamentando hoje. Então, quando o primeiro livro da Bíblia chega ao final, qual é o primeiro livro da Bíblia? São demais. A linhagem da aliança de Deus havia testemunhado homicídio, Gênesis 4, adultério, traição, engano. Seus heróis, aqueles que nós chamamos heróis da fé, patriarcas, aqueles que estão em Hebreus 11, na galeria da fé, nem sequer parecem dignos de ser chamados por esse nome. O que nos mostra, de maneira simples, que os méritos vêm de Deus e não de nós. A Bíblia é um livro de uma religião, que é a única religião que expõe os defeitos dos seus principais personagens. A Bíblia não alivia para ninguém. Nem para Jesus, mas ele não tinha defeito, então está tudo certo. Mas a Bíblia não esconde os defeitos dos seus líderes. Em nenhum momento a Bíblia mostra ou propõe que aqueles que estão à frente do povo de Deus são perfeitos. Mostra que eles de fato são imperfeitos e por isso eles precisam daquele que é perfeito. Não existe ninguém que não precisa daquele que é perfeito. Esse é o ponto. Né? Então, não obstante, em momento algum, Deus se desviou dos seus propósitos redentores. Ou seja, as coisas não fugiram do controle. Elas estavam dentro do plano. Elas foram escritas daquela forma. E no fim do livro, a linhagem recém-formada de Jacó é conduzida ao Egito. Deus faria resultar em bem o mal que os irmãos de José intentaram contra ele ao vendê-lo como escravo por inveja de seu presente de aniversário. Então, José, a gente tem a tendência a gostar bastante de José, porque ele deu um testemunho bonito já na sua fase adulta. Mas se eu fosse irmão de José, eu acho que eu ia estar no motim.
José era xarope. José era aquele irmão que ia lá e ficava dedando para o pai, o X9, que toda hora falava as coisas erradas que os irmãos estavam fazendo. José ganhava roupa da Lacoste e os irmãos ganhavam, lá no Brasil é CIA, tem CIA aqui? Então, os irmãos ganhavam da CIA e o José ganhava da Lacoste, da Polo Ralph Lauren, Gucci. E ele, não bastasse a diferença, ele ficava tirando sarro dos caras. Ele vai e conta sonho para o pai dele, até o senhor vai se dobrar diante de mim. A gente olha, parece inocente. Mas José era xarope das ideias. José não era um cara tão legal assim. E a gente tem a tendência de aliviar, esse é um risco que a gente sempre corre, aprendi com o meu pastor, a gente sempre corre o risco, o personagem bíblico, ou de condenar demais, ou de idolatrar demais. Então, conforme a sua disposição para o personagem, ou se alivia os pecados, ou você enfatiza demais os pecados. Então, eu sempre dou o exemplo de Pedro. Pedro nega 3 vezes Jesus. Todo mundo pega no pé de Pedro. Ele negou Jesus, ele foi lá, andou na água e afundou. Meu, primeira pregação do cara, para cada vez que ele negou, foi 1000 convertidos. Meu sonho isso aí. Quantas vezes nós negamos a Jesus no dia a dia? Talvez não verbalmente, né? Mas é só o risco que a gente corre, né? A gente corre esse risco com José. Mas Deus, vocês lembram que ele tinha prometido para Abraão que faria dele pai de uma pequena nação? Uma grande nação. Quantas pessoas chegam no Egito? 70. Chega um grupo menor do que as pedras vivas lá. Quantas pessoas saem do Egito? Então, existe aí uma estimativa com base nos homens preparados para a guerra. Então, a gente está falando de uma cidade aí no Brasil, uma cidade do tamanho de Campinas, mais ou menos. Aqui, como se fosse a Grande Porto. Então, 1,5 milhão de habitantes, entre 1 milhão e 2, estimativa de engenheiro, entre 1 milhão e 2. Quase nenhuma diferença, né? Mas aí é a hora que a gente tem que começar a pensar nos absurdos que Deus faz. Então, pensa, Porto inteiro resolveu fazer uma trilha no deserto. E esses dias maravilhosos que nós estamos tendo, né? Aqui a gente consegue entender que é possível existir uma sombra que cubra todo o povo. Certo? Aqui a gente consegue entender. Para onde você vai, está chovendo. Lá no Brasil é mais difícil entender isso. Mas Deus era essa sombra que cobria 1,5 milhão, entre 1 e 2 milhões de pessoas. E Deus era uma coluna de fogo à noite que aquecia de 1,5 milhão a 2. Deus fazia chover pão para esse volume de pessoa. Pensa a loucura. 1/5 da população, 1/5? Não. De 1/10 a 1/5 da população de Portugal sendo alimentada diariamente de coisa vindo do céu. E no dia que eles reclamaram, ainda fez os caras comer um rodízio de codorna, né? Então, Deus é absurdo. Deus faz coisas que a gente não consegue imaginar. Então, nada foge do controle dele. Na verdade, tudo coopera conforme ele decretou. A gente vai estudar os decretos de Deus numa próxima oportunidade. Então, Deus usou o Egito como incubadora para transformar seu povo recém-nascido numa grande nação. O faraó que gostava do José morreu, saiu de cena. E entra o faraó que nem sabia quem esse cara era. Então, o respeito que existia com o povo, porque era o povo de José, o homem que mudou a história daquele país, o homem que foi usado por Deus para manter o mundo vivo na época dele, na época de escassez de alimento, já não lembravam mais. E aí ele começa a olhar para esse povo e fala, esse povo é grande. E esses caras estão seguindo os mandatos criacionais, esse povo está reproduzindo. 70 virou 2 milhões. E os caras estão reproduzindo e não para, tem que fazer alguma ação, né? Então, esse é o momento histórico que as coisas estão acontecendo, né? E aí, né, tem os caras que são poetas, né? O povo que outrora havia refestelado com a fartura da graça, logo sentiu o amargor da servidão. Então, a nossa fé, ela é uma fé que não está relacionada com as circunstâncias, ela se relaciona com as circunstâncias, mas as circunstâncias não abalam a nossa fé, não abalam o nosso Deus e o propósito do nosso Deus para nós.
mas o povo começa a sofrer essa escravidão. Né? Eles passam a ser de fato escravos lá. Né? E aí vem a história de nascimento de Moisés. É nesse contexto onde o povo sofre na escravidão dentro do Egito, onde Deus está multiplicando o seu povo, nasce Moisés. Moisés nasce, o nascimento de Moisés é interessante, né? Porque um dos argumentos que as pessoas usam hoje para não ter filhos é que o mundo está difícil. É muito ensinamento ruim, é muita coisa, é muito isso, muito aquilo. Rapaz, o povo de Deus estava reproduzindo na época que estava mandando matar os filhos. Como diria meu pastor, não existe época fácil para ter filho, mas toda época tem que ter filho. E aí Moisés nasce, aí a gente vê aqui quando a gente pode desrespeitar as autoridades civis, que é quando as autoridades civis demandam de nós coisas que vão contra as Escrituras. Então, a mãe de Moisés era contra o assassinato de bebês, era contra o aborto, e ela então esconde seu filho, faz todo o processo. Qualquer dia eu paro para destruir a imagem do rio para vocês, de como a mãe pôs o cestinho lá no rio. O pessoal acha que pôs no rio, o bebê conforto foi nadando na correnteza, não tem nada disso no texto. A mãe de Moisés era muito mais esperta do que o povo imagina. Então Moisés nasce, ele é preservado. O milagre que acontece ali na história de Moisés não é a correnteza ter levado o bebê conforto na onde a filha do faraó estava tomando banho. O milagre é a filha do comandante que mandou matar as crianças ter o seu coração inclinado com benevolência para uma criança que ela sabia que era um hebreu, porque ela viu, e ela ter amado essa criança, ela quis essa criança, e ela adotou essa criança. Esse é o milagre. E ela teve que convencer o pai que ia manter o cara que ele mandou matar. Certo? Então Moisés, ele se torna um homem proeminente no Egito, um homem estudado, filho adotivo do faraó, da filha do faraó, então ele era bastante playboy, tinha bastante dinheiro, estudou com os melhores professores. Uma característica do Egito, eles eram cultos, eles eram estudados. E aí, quando Moisés atinge a minha idade, 40 anos, ele vê uma injustiça acontecendo, ele age de uma maneira complicada, ele assassina o opressor e ele foge. Certo? Depois ele foge, passa lá 40 anos trabalhando, arruma mulher, casa, tudo mais. E aí Deus se lembra do seu povo. Deus esquece alguma coisa? Não. Então, Marco já deu essa aula aqui, já fez essa pegadinha com vocês. A ideia, então, é que Deus, ele lembra, ou seja, traz o compromisso da sua aliança, do seu pacto com o seu povo, e ele fala assim, não, então agora é hora de tirar. Aquela promessa que eu fiz para Abraão, que ia ficar 400 anos escravo, foi para Abraão? Agora eu já não lembro. Foi para Abraão, né? Que ia ficar 400 anos escravo no Egito, se cumpriu, vou tirar meu povo. Eu lembrei dos termos da minha aliança. Chegou a hora de eu tirá-los de lá. Então, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O povo de Deus já não lembrava dele. Aqui eu quero que vocês pensem isso. 400 anos num lugar que eles... O que era o pedido de Moisés para o faraó? Era para ir para quê? Para adorar. Não era nem para fugir, era só para adorar. Ou seja, o povo não estava adorando. O povo estava distante de Deus. 400 anos dentro de uma cultura onde você não é alimentado pelos representantes da sua fé, que seja, uma época que não tinha celular, Bíblia no celular, né? Não tinha cada um com a sua tradução que ia debaixo do braço, não tinha iPad, não tinha tablet, não tinha nada disso. O povo não tinha a palavra escrita. Até porque é nessa época aqui, mais ou menos, que Moisés começou a compor o Pentateuco. É aqui que ele começa a escrever Gênesis. É nessa época aqui. Então o povo nem tinha acesso a isso que a gente tem hoje. E aí Moisés pergunta lá na sarça ardente, o senhor está me dando um monte de ordem, o senhor está falando para eu falar, eu tenho que chegar num povo que nem lembro direito quem eu sou, que eu não tenho autoridade nenhuma sobre eles.
quem que eu falo que o senhor é? Aí Deus vai responder. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Uai, Moisés não sabia? Então disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, e aqui o Senhor, a gente já conversou disso, o nome do Deus pactual, esse é o nome de Deus de fato, né, que a gente traduz como Senhor, é o Yahweh. Então, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Aqui vocês lembram que Moisés falou, eu não sei falar, tal, aí vai pôr Arão para dar ajuda para ele, lembra dessa coisa tudo? Moisés sempre vai pondo dificuldades, empecilhos, para exercer a vocação que Deus estava dando. E todo o tempo Deus está lembrando para Moisés, não é sobre você, não é sobre as suas qualidades, é sobre quem está te mandando. A mesma coisa comigo. Não é sobre mim, não é sobre as minhas qualidades, sobre os meus defeitos, é sobre quem me chamou. É só por isso que eu aceitei esse negócio. Porque também não tem como brigar com Deus, né? Mas é sobre aquele que envia, não é sobre aquele que está aqui. Então, uma coisa que vocês podem ter certeza enquanto estiver aqui, que eu vou dar trabalho para vocês, que eu vou decepcionar vocês, que eu vou falhar com vocês. Mas o compromisso de vocês não é comigo, também é comigo, mas o compromisso de vocês primeiramente é com Deus. A igreja ela é composta de homens, e aqui eu digo homens e mulheres, que são falhos, que estão sendo santificados e que ainda não chegaram à estatura do Filho. E a certeza que a gente vai ter numa igreja é que sempre vai existir problema. Por quê? Porque nós somos santos que lutamos contra o pecado. Nós somos pessoas sendo santificadas, lutando com as nossas imperfeições, lutando com as nossas más inclinações. Então, na igreja sempre vai ter problema. Sempre vai ter problema. Igreja é lugar de gente complicada. A começar pelo pastor. Mas é nunca sobre nós. Então, aquela pessoa que fala assim, eu saí da igreja porque naquela igreja, o pastor, ou a liderança, ou o fulano, naquela igreja, a pessoa não teve, de fato, um encontro com Cristo. Você tem que sair se o cara estiver ensinando besteira. Agora, que a liderança vai cometer erro? Vai. Conselho vai decepcionar vocês? Vai. Diácono? Vai. Os irmãos? Vai. Elas? Vai. Os homens? Vão. O grau de mil? Vai. Todo mundo vai decepcionar uns aos outros aqui. Essa é a certeza que a gente tem. Agora, qual que é a outra certeza que a gente tem? Existe um Deus que enviou seu Filho e derrama a sua graça sobre nós, o seu amor, nos salvando e nos transformando. Aí existe, então, um ambiente onde nós temos que nos perdoar e onde nós temos que caminhar como corpo de Cristo para o novo céu e para a nova terra. Essa é a ideia. Então, nunca é sobre o mensageiro. É sempre sobre a mensagem. É esse o nosso foco aqui. Vocês me conhecem há pouco tempo, mas quando começar a me conhecer mais, vai começar a ficar mais difícil de ouvir algumas coisas que eu falo, porque você, olha a vida dele. A vida dele não condiz com isso que ele está pregando. É verdade. Se eu fosse pregar só coisas que condiz aqui, eu nem ia pregar. Então essa é a nossa vida. Então é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem e não sobre o mensageiro. Então vamos lá. Então Moisés regressa ao Egito, vai confrontar o faraó. E é importante a gente entender que o faraó era uma figura divinizada, ele era tido como um deus dentro da cultura egípcia, o principal deus, certo? E ele vai enfrentar deuses de um monte, tinha um monte de deuses lá. Então cada praga que é lançada é o confronto específico de uma divindade egípcia. As pragas não são aleatórias.
Então, tem algumas pragas que a gente consegue, através dos documentos que foram encontrados, definir certinho qual era o deus egípcio que estava sendo combatido. Algumas outras a gente não achou os documentos que falavam, é essa divindade que está sendo combatida. Mas então a gente já parte do pressuposto que todas as pragas foram direcionadas para alguma divindade egípcia. Então Deus está falando, quem manda sou eu. Não são esses deuses que vocês estão servindo. Sou eu, o Deus verdadeiro. Eu sou. Eu sou o que sou. Né? E aí vai chamar então o povo para liberdade, né? Então as pragas foram golpes desferidos por Deus a cada uma das principais divindades. E a 10ª praga aí foi o nocaute, né? Nela, Yahweh executou juízo sobre todos os deuses do Egito. O Deus que concentrou a sua justiça no faraó divinizado. E não apenas devastou o seu reino presente, mas acabou com a sua dinastia ao matar o seu primogênito. O herdeiro do trono também era considerado divino. Então, nessa época, a gente precisa entender que as nações, elas não eram apenas como a gente tem hoje, limites geográficos estabelecidos, mas ele era também limites geográficos estabelecidos que serviam a determinadas divindades. Então, nesse período, quando você tinha um país entrando em guerra com outro, um povo entrando em guerra com outro, não era uma guerra entre povos, era uma guerra entre deuses. E aí você tinha quem era o deus que era mais forte. Por isso que toda vez que Israel sai para a guerra sob o comando de Deus, a gente não tem notícia de nenhum israelita que morreu. É só você olhar o relato. Só morre israelita quando os caras desobedecem a Deus. Foi para a Guerra Santa do jeito certo, não morre ninguém. A gente não tem esse relato. Então, nessa época, guerra entre povos é a guerra entre deuses. E aqui existe uma guerra em que o povo escravizado é que tem um Deus verdadeiro. E é Deus quem luta, não é o povo. Em todo momento, quando a gente vê o povo ganhando, é Deus quem ganhou. Né? Tem as histórias que eu acho muito legais, né? Davi, isso aqui é uma importância para você pensar na vida aí. Davi chega e fala assim, Deus, vou sair contra a peleja contra esses caras? Deus fala, vai, e você vai fazer de tal jeito. Aí Davi vai lá e derrota os filisteus. Mas tem um filisteu que sempre deu trabalho. Aí, eu ia fazer uma piada, deixa aqui. Aqui eu ia falar que filisteu é tipo Lisboeta, mas não vou falar isso. Não vou falar isso, né, Rui? Não vou, porque a Anabela está ali. Mas aí Davi vai de novo, tem uma possibilidade de guerra contra o mesmo povo, os filisteus. Você derrotou o cara num dia seguinte o que você faz? Eu vou para cima do mesmo jeito. Davi não. Davi vai, ora a Deus, fala, Deus, tenho que ir de novo contra esses caras? E se sim, de que jeito? Aí Deus fala, você vai, mas fica tranquilo. Hora que você ouvir uns barulhos, sai gritando e correndo e vai para cima. É a versão Leonardo, tá? E aí, quando Davi ouve o barulho e eles vão, Deus já tinha matado todo mundo. É sempre Deus que luta pelo seu povo. Por isso que, como igreja, a gente pode ficar tranquilo contra aqueles que se levantarem contra a igreja. Pode vir. Quem defende a igreja é o noivo. Por isso que eu falo, não arruma briga na igreja. Não causa divisão na igreja. Porque você está mexendo com a noiva, o noivo vem atrás. Não mexe com essas coisas. Deus luta pelo seu povo. Então vamos lá. Então, esses acontecimentos são um pano de fundo para a instituição da Páscoa, né? Então, a primeira de todas as festas, tanto em sequência quanto em importância, ela corporificava o drama pesado da redenção. Então, você tem agora, pela primeira vez na história, uma forma de entender o que Deus estava fazendo no mundo e como Deus ia salvar o seu povo. Na Páscoa, Deus revelou a base da aliança com o seu povo, era o sangue, e mostrou que a salvação viria por meio da morte. Em sua graça, porém, aceitaria um cordeiro como um sacrifício substitutivo. Então Deus, e eu já falei isso para vocês aqui, Deus ele trabalha com padrões, porque nós somos teimosos e meio limitados. Então Deus trabalha com padrões ao longo de toda a história para que a gente possa entender. Então aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, para ferir a cabeça da serpente, é esse que viria para morrer aqui. Então Deus começa a dar ao evangelho, em todo o tempo, mais detalhes sobre o evangelho. E agora o povo começa a entender que vai existir um cordeiro
E que esse cordeiro vai entrar no lugar dele para pagar os problemas dele, para resolver os problemas dele. E o principal problema do homem é o quê? O pecado. Então a Páscoa representava uma verdade dolorosa, o livramento da escravidão, do pecado teria um alto preço. Ao mesmo tempo, corporificava a paz. A liberdade traria consigo uma nova vida e um novo status. Vocês vão deixar de ser escravos e se tornarão uma nação. Veja se não faz sentido o pessoal receber os 10 mandamentos depois de sair da escravidão. Eles nem sabiam como viver em sociedade. Deus sabe o que faz, né? Mas vamos lá. Então, a Páscoa foi celebrada pela primeira vez no dia da partida de Israel. Por isso que Deus fala assim, ó, vocês vão comer de sandália, com a mochila nas costas, já com a mala do seu lado, que é para comer e sair correndo. Essa que é a ideia. Essa é a ideia de comer pensando na saída. É tipo se eu ficar atrasado para o aeroporto. Se eu perder o horário para acordar amanhã, né, der uma confusão lá, eu já vou comer com a mala do lado, com a mochila nas costas para sair correndo. Essa é a ideia que estava acontecendo na Páscoa. Então, enquanto Israel observava a Páscoa no Egito, no limiar da libertação, Deus envolveu seu povo numa história muito maior. Dias antes havia se apresentado a eles com a demonstração magnífica do seu poder ao destruir os deuses egípcios, ou seja, as 9 pragas. Deus já tinha dado o recado. E aqui eu quero que vocês entendam que Deus deu o recado e ao mesmo tempo ele endureceu o coração do faraó. Tinha umas horas que o faraó até falava assim, não, beleza, eu cansei, esse Moisés é chato. Toda vez que eu arrumo confusão com esse Moisés, algum problema acontece no meu país. Aí fala o texto, e Deus endureceu o coração do faraó. Então Deus endurece e Deus amolece. O que Deus precisa fazer para endurecer o coração de alguém? Ele só precisa remover sua graça da vida dessa pessoa. E até o ímpio recebe graça comum de Deus. Quando Deus remove a sua mão de benevolência, o coração do homem volta ao seu estado natural mais bruto possível. Então Deus remove a sua graça comum ali do faraó, o coração endurece e fala, não, Moisés está enchendo minha paciência e vai ficar sofrendo aqui mais um pouco, né? Então nesse momento, Israel deveria se tornar muito mais do que um observador imparcial, pois a Páscoa também significa vida ou morte. Se os israelitas confiassem de fato em Yahweh, eles viveriam pelo sangue do Cordeiro. Se duvidassem e não marcassem as portas, o seu primogênito também seria morto. Então aqui, a salvação é pela graça, mas está demandando uma resposta. Você foi salvo pela graça, mas aqui está demandando uma resposta. Não pinta os batentes da porta com o sangue do Cordeiro, você vai perder teu filho. E o filho que era o mais amado, é o primogênito. E faz sentido, né? Eu como primogênito, faz todo sentido isso aí. Sob a liderança de Moisés, Israel confiou, respondeu com fé ativa a Yahweh e aceitou como Deus se manifestava. E essa coisa aqui, em todos os seus sentidos. Olha que negócio legal. Para nós isso é meio distante, mas para eles, essa salvação, e aqui a gente sabe que a salvação é mais do que uma escravidão política, ela é uma salvação da escravidão do pecado, é isso que ela simboliza, é a escravidão saindo, libertando o povo de Deus. Para que isso fosse uma memória marcante, todos os sentidos que nós temos foram usados nesse processo. E olha só o que esse autor levanta aqui. O cordeiro tinha que ser sem defeito. Falei quantos dias o cordeiro ficava em casa lá? 4 dias. Era 4 dias olhando esse cordeiro de cima embaixo, baixo para cima, para ver se encontrava defeito nesse cordeiro. As mãos ficaram manchadas pelo sangue, o tato foi morto. Nos ouvidos ressoaram os gritos do cordeiro que morria. Aqui alguém já viu matar bicho ou não? Alguém já matou bicho? Você ouve, né? E cordeiro parece que o grito é estridente, né? As narinas sentiam o cheiro da morte e o aroma da carne assada. Então, assim, veja quão marcante é essa experiência. É igual a gente pensar no dia do perdão, quando todo mundo subia para Jerusalém para fazer os sacrifícios.
Meu, o sacerdote ficava com sangue na canela lá, tanta morte que tinha, que lá sangue tem cheiro. Então, era uma experiência muito vívida para entender o peso do pecado, né? A gente deveria entender isso só de olhar para o nosso Salvador. Então, a boca saboreou a refeição. Por que as ervas amargas? É o sabor do pecado, né? Então, os elementos da refeição mostrariam a Israel quem ele era aos olhos de Deus. As ervas amargas lembrariam da sua própria história, dos séculos de opressão cruel e de tirania severa, e do pecado. Os pães asmos contariam uma outra história sobre um novo começo, um rompimento com um passado infeliz e um ingresso numa vida radicalmente nova e diferente. O cordeiro imolado, elemento central da refeição, era substituto de um povo inteiro. Seu sangue daria testemunho do amor de Deus pelo povo de seu coração. E aí depois, né, as práticas associadas à Páscoa logo se adaptaram para a nova vida de Israel. Então o povo fugiu, aqui já estamos falando do avanço da Páscoa. A gente saiu da Páscoa do Egito, agora eles já são um povo, já estão em Canaã, e essa Páscoa foi adaptada. Por quem? Por Deus. Em Deuteronômio 16, é transmitido pouco antes de atravessar o Rio Jordão e entrar em Canaã, a Páscoa deixou de ser uma refeição familiar, consumida às pressas em roupa de viagem. Acabou a pressa, você já saiu. Mas você precisa continuar entendendo o que você está comemorando. Tornou-se mais comunitária, devendo ser observada no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Somente naquele local seria permitido imolar os cordeiros. Então existe um movimento, e aqui o pessoal da teologia bíblica vai falar isso, que existe um movimento de descentralização para a centralização da adoração. Existe um foco agora colocado em Jerusalém. Por quê? Porque é em Jerusalém que o verdadeiro cordeiro seria imolado. Depois desse momento que o verdadeiro cordeiro foi imolado, a gente tem a descentralização de novo da adoração. Deus sai do templo, né? O véu se rasga, não porque Jesus deu acesso ao templo, porque a presença de Deus não está mais no templo. Cristo dá acesso a Deus? Dá. Mas a presença de Deus não está mais lá. Ele não fica mais preso à presença especial dele dentro de paredes. Essa é a ideia que está acontecendo ali. E aí você tem então a descentralização da adoração de novo. E aí, descentralizou, você não precisa ir mais para Jerusalém e você acha ruim acordar cedo para vir para a igreja. E está na tua cidade. Está entendendo a loucura? Tudo bem, os caras iam uma vez por ano, nós temos todo domingo, os caras acham ruim. Loucuras do nosso tempo. Mas vamos lá. Então essa mudança transformou a Páscoa na primeira das festas da peregrinação. Então vamos lá. Jesus celebrou a festa como foi transmitida à sua geração. Uma comemoração envolta em séculos de costumes. Então sua última ceia foi uma refeição associada à Páscoa. Então Jesus fala, vai lá e prepara a Páscoa, a gente vai comer uma Páscoa junto. Certo? Porém, Jesus fez mais do que celebrar a Páscoa, ele a encarnou. João Batista havia apresentado Jesus com palavras emprestadas da festa da Páscoa. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é a concretização da Páscoa. Jesus Cristo é o Cordeiro. Se no Egito vários cordeiros precisaram ser mortos, em Cristo é só um. Sacrifício perfeito e eficaz para todos aqueles ao longo de toda a história. Jesus foi o Cordeiro sem defeito. Lembra dos olhos que procuravam defeito? Jesus Cristo, durante seu ministério, durante a sua vida, foi escrutinado. Jesus foi avaliado. Ele foi avaliado publicamente pelos fariseus e saduceus. Ninguém lhe podia responder palavras, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Ele foi avaliado. Mas o pessoal se deu mal. E como que você confronta aquele que tem todo o poder e todo o conhecimento? Ele, o Cordeiro perfeito. Ele foi avaliado pelas autoridades religiosas e civis da época. Ninguém pôde encontrar um defeito em Cristo. Os governantes de Roma falam assim, eu não vejo culpa nele. Por isso que Pilatos lava a mão e fala assim, e aí, vamos libertar o cara? E nessa época teve o verdadeiro golpe. Foram testemunhas compradas, acusações forjadas.
Mas Jesus Cristo estava tranquilo porque ele sabia qual era o plano. Ele não respondeu porque ele sabia que ele precisava morrer. E nesse processo aqui, Jesus ainda vai falar para eles: a tua autoridade te foi dada por Deus, senão você não poderia fazer nada comigo. Jesus Cristo foi escrutinado e foi avaliado. O corpo e o sangue. Jesus tomou o seu corpo, a ira de Deus, que deveria recair sobre nós, absorvendo-a no Getsemane e especialmente na cruz. Então aqui é a primeira vez que a gente olha para as Escrituras, quando Jesus está no Getsemane, e ali o texto fala que ele se angustiou. Não fala? E por que isso não é pecado? Por que quando Jesus se angustia não é pecado? Porque diferente de nós, ele sabia o que viria pela frente. Diferente de nós, ele sabia que ele enfrentaria, então, a ira de Deus. Diferente de nós, ele sabe que sobre si teria uma primeira vez na eternidade, que é fora do tempo, em que a relação entre Deus e Jesus, entre Deus Pai e o Filho, seria estremecida por conta do nosso pecado. Jesus sabia que na cruz ele falaria: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabia o que ele ia enfrentar, por isso ele se angustia. Ele se angustia porque ele sabia a missão dele. E é por isso que quando Jesus se angustia não é pecado, ele sabia o que ele ia enfrentar. Então Jesus Cristo recebe sobre si a ira de Deus. E é por isso que ele precisava ser Deus. Somente Deus suporta a sua própria ira. O sangue colocado nas ombreiras e nas vergas das portas de Gósen, tantos anos antes, havia antevisto esse momento, pois o sangue que cobriu o povo lá com asas de proteção divina foi um ensaio dessa grande expiação. Por meio do derramamento de sangue do Cordeiro, a ira justa de Deus seria aplacada de uma vez por todas. Deus é justo e, no entanto, todos os que creem no Cordeiro de Deus encontram misericórdia no substituto. Então, a gente precisa entender isso, que para Deus ser justo, ele precisava punir o pecado em alguém. O certo não, né? O normal, o esperado seria que nós pagássemos pelos nossos pecados. Mas é em Cristo que os nossos pecados são cobrados. É em Cristo que os nossos pecados são punidos e a justiça de Deus é mantida intacta. Se Deus simplesmente perdoasse os nossos pecados sem nenhuma consequência, ele não seria justo. Então era necessário que Cristo morresse. Não existia plano B. E uma coisa interessante, né, os horários da crucificação e morte de Cristo foram os mesmos horários que o sumo sacerdote amarrava o animal e imolava. Deus sabe o que faz. Ele estava mostrando para o povo o que estava acontecendo. O mesmo padrão. Então, desde o princípio, a intenção de Deus era que na festa da Páscoa fosse um retrato completo da redenção. O pecado, a primeira lição diz a respeito do pecado. A Páscoa revelou o pecado como algo que vai muito além de erros pessoais ou fracassos morais e mostrou o seu poder de escravizar. Então, o pecado, isso é uma doutrina pouco entendida por nós na igreja, ele é muito mais profundo e muito pior do que a gente imagina. O pecado, ele tem um poder absurdo de escravizar. Nós que fomos libertos da escravidão do pecado, ainda assim corremos risco de nos submetermos a pecados específicos. E a Bíblia vai nos mostrar que o pecado ele tem um poder de cauterizar o nosso coração, e cauterizar o nosso entendimento de situações específicas. Tem uma hora, e eu quero que você pense na sua história, em algum tipo de pecado que você cometeu, e que no começo você sabia que era errado, você ficava incomodado com aquilo, mas você resolveu não se importar. Passou um tempo, você cometeu esse mesmo pecado. Passou outro tempo, chegou uma hora que você já não achava esse pecado. Você já achava normal, já era parte da sua vida. Ou então, melhor ainda, né? Você achava que não era pecado na sua vida, mas você viu um monte de pecado na vida dos outros. O pecado, ele cega
O pecado ele nos cega para quem nós somos e para aquilo que nós fazemos. Então, o pecado ele destrói o mundo. E ele destrói o mundo de uma forma que ele afeta não apenas o homem e mulher, mas ele afeta toda a criação. Então, o pecado ele tem um poder absurdo, ele é um bom vendedor. Ele é um péssimo entregador. Ele te vende uma coisa boa e te entrega uma coisa ruim. Ele te vende o produto mais requintado e te entrega um produto chinês. Segunda linha. É isso que o pecado faz. Nos dias de hoje, o pecado continua sendo capataz. Ele aprisiona corações, mentes, padrões éticos e vidas e os controla com crueldade. Muitos de nós temos consciência de pecados, violações de leis específicas que constituem manchas em nossas vidas. Ou seja, se a gente parar para se analisar, a gente vai ver que até os dias de hoje, já sendo libertos da escravidão, do pecado, a gente continua amarrado a algumas coisas. A gente continua lutando contra alguns pecados. Essa é a ideia aqui. Então a Páscoa mostrava a Israel e mostra a nós que o pecado escraviza e a sua servidão pode ser cruel. É amarga e desprovida de alegria, pois elimina toda liberdade e esperança. A Páscoa também mostra que a escravidão tem um alto preço. A libertação só é possível por meio da morte, não apenas do Cordeiro, mas dos deuses aos quais o nosso coração insensato se curva no lugar do único Deus verdadeiro. Ou seja, a nossa libertação passa pela morte de Cristo e passa pela morte diária dos nossos desejos. Por isso que Cristo fala, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, ali nesse exemplo de Cristo, né, toma a sua cruz e siga-me, como diria o pastor Hernandes, a cruz não é a tua sogra, a cruz não é um casamento infeliz, a cruz não é uma doença, a cruz é a sua morte diária para os seus desejos carnais. É isso que Cristo está falando ali. Não importa o que você deseja, se você deseja errado, é dessa cruz que você tem que tomar e carregar. É essa luta que a gente tem que viver. E o que a graça aparece na Páscoa, né? A Páscoa também apresenta a agradável lição da redenção. Em primeiro lugar, proporcionava um antegosto da graça como força motriz da salvação, ou seja, é a graça divina que está por trás da salvação. Essa força motriz, a força que empurra. Mostrava que a redenção não se baseia nos esforços dos escravos. Nenhum conhecimento ou esforço da nossa parte é capaz de endireitar o que o pecado desvirtuou. Então, quando você olha em Israel, a única coisa que você teve que fazer foi pintar a porta. Mata o cordeiro, pinta a porta, come lá ervas amargas e tal. Todo o trabalho foi feito por Deus. Deus só me dá um sinal de que você confia. Todo o trabalho de libertação foi divino. Todos os sinais. Moisés só ia lá falar. Tacava o cajado no chão, virava cobra. Falava um negócio ali, o rio tornou em sangue. É Deus quem age na salvação. É Deus quem liberta. É Deus quem liberta escravos e os leva para uma vida de liberdade. A redenção se fundamenta na substituição. Né? Israel não contribui em nada. Né? A graça foi a força que operou no passado e a graça é a dinâmica operativa para quem crê em Cristo hoje. Né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto, a fé e a salvação, vem de vós, não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Mais fácil de entender que esse versículo que eu não sei. Mas tem um pessoal que não entende, porque Deus não abriu o entendimento deles. Abriu o nosso. Graças a Deus por isso. Né? Então, não é nada que a gente faça, é aquilo que Deus faz. Né? E aqui, expiação, uma palavra que a gente ouve muito, mas que normalmente a gente não sabe definir o que é. A gente sabe que Cristo expiou os nossos pecados. Agora, o que é expiação? A Páscoa nos fornece o primeiro vislumbre da expiação, um conceito fundamental da mensagem bíblica. Seu significado literal é cobrir com sangue. E retrata Deus cobrindo o seu povo eternamente com as asas, como a galinha cobre os seus pintinhos. Ou seja, é a ideia do sangue de Cristo que aplaca, que desvia, que recebe a ira de Deus no nosso lugar. Essa é a ideia de expiação. Nós estamos cobertos pelo sangue. Por isso que a gente fala assim, quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo, aí nós somos perfeitos.
É isso. A ira ficou toda aqui em cima. Jesus Cristo aplacou a ira de Deus. Jesus Cristo, o nosso escudo, que nos defendeu da ira de Deus. Essa é a ideia. Então isso é expiação. Então a festa apresenta um Deus amoroso que lidou de modo pessoal com as consequências bastante reais da nossa culpa. Aceitou cordeiros no lugar de homens, porque esses cordeiros apontavam para o cordeiro, não pelos cordeiros em si, para que jamais fosse necessário que homens derramassem o próprio sangue, a fim de apaziguar um Deus irado. Em nenhum momento o amor de Deus é mais visível do que na morte de Jesus. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que morreu para transformar inimigos em filhos. Então, no momento que a gente vê a expressão máxima do amor de Deus, é quando Deus mata o seu próprio Filho por nós, que não merecemos. Quero que você pense sobre isso, né? Quando a gente olha para a história de Deus pedindo para Abraão sacrificar Isaac, ele fala assim, nossa, mas que absurdo. Mas Deus falou, não mata não, era só estava te provando. Mas o que Deus pediu para Abraão, e ele não deixou Abraão fazer, ele mesmo fez. Mas foi a diferença, né? Então, justificação. A Páscoa representa a justificação pela fé. As Escrituras deixam claro que o amor eterno de Deus é a causa geradora de nossa redenção. Mas também revela que no espaço e no tempo, a morte do Cordeiro é o ponto de origem, uma fonte do qual fluem inúmeros riachos. Justificados pela morte substitutiva do Cordeiro, os cristãos recebem a identidade de filhos de Deus. Pela graça, desfrutam da paz com Deus, em vez de culpa e medo, e essa graça capacita a viver em santidade e produz dentro deles o desejo e alegria da adoração. Então, justificação pela fé é substituto, você crê, essa ideia, simples. Liberdade. A Páscoa também antevê a transformação jubilosa da vida pelo Evangelho de Cristo, pois no sangue do Cordeiro o povo de Deus encontra liberdade. Não se trata apenas da liberdade do pecado, mas também a liberdade para uma nova vida. Então, ontem eu estava com os adolescentes, com os jovens aqui, e com alguns pais, e eu fiz o seguinte raciocínio. Liberdade, a liberdade que o Evangelho dá, é a liberdade de escolha de não fazer algumas coisas. Aqueles que não têm Cristo, eles não conseguem deixar de fazer aquilo que é errado. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Então, aqueles que dizem que são livres e que nós somos presos, são tão presos que nem conseguiram entender que eles estão presos. Eles não conseguem não ceder para as suas tentações e para os seus desejos. E nós somos libertos e nós podemos dizer não. Nós podemos dizer, não quero, não vou fazer, não vou ceder. Então nós somos chamados para uma nova vida. E veja como que é bonita a história, né? O povo sai do Egito como escravo, Deus liberta e conduz para uma nova vida como povo de Deus. Torna esse povo de Deus uma nação e uma vida completamente diferente, né? Então, na antiguidade, era possível comprar escravos e libertá-los mediante o pagamento de um preço. Qual que é o termo para isso? Redimir. Por isso que a gente fala da redenção. Jesus compra escravos com a sua vida e os liberta. Ele pagou um preço. Essa é a ideia de redenção, é pagar um preço para libertar um escravo. E por isso que Cristo morre, porque ele paga o preço do pecado. O salário do pecado, a morte. Então a redenção proporciona a liberdade do pecado, da culpa e da vergonha. O triunvirato maligno de conspiradores que tramam para privar as pessoas da sua alegria e paz. Eu acho bonito que ele traz aqui, que nós precisamos entender como povo de Deus, quando Cristo nos redime, quando nós de fato cremos em Cristo como nosso Senhor Salvador, não importa mais a vida que você levava. Seus pecados foram perdoados. Você vai ter que pagar as consequências dele, é outra história. Mas você não precisa mais se culpar. Você não precisa mais se julgar pelas barbaridades que você fez. Em Cristo, a vergonha fica fora. Em Cristo, a culpa está fora. Em Cristo, cadê aqui o pecado está fora.
A gente não precisa mais ficar trazendo à memória aquilo que foi perdoado. A gente precisa olhar daqui para frente. Aí a gente tem que tomar posições ativas e buscar essa vida de santificação. Esqueça das coisas que para trás ficaram. Caminham aquelas que estão adiante de você. Esse é o convite do Evangelho. Então aqui nós somos adotados, né? A filiação. Ele não apenas comunica liberdade, mas também nos mostra, nos leva numa nova vida como filhos de Deus. Muitos anos depois, né, Oséias vai falar, do Egito chamei meu filho, né? Então essa ideia de que em Deus nós somos, em Cristo nós somos filhos. Nós somos adotados. Nós não somos mais inimigos. Pensa o jeito como você trata o inimigo, você deveria amá-lo, e como você trata seu filho. Existe uma diferença das volições do seu coração. Nós somos filhos de Deus. Vamos lá. Então, sem entender, sem captar de fato a ideia da filiação, é impossível entender a liberdade radical da redenção. Nesse caso, é preferível voltar para o Egito e viver como escravo, pois é um ambiente mais conhecido. Ele está falando assim, existe um processo de transição quando você sai da escravidão para uma vida nova. Existe uma vida nova que está proposta para você. Agora, se você não entender o que é ser filho de Deus, se você não entender tudo aquilo que você recebeu, em vários momentos, a vida passada vai parecer mais legal. Agora eu quero que você pense comigo. O povo está lá no deserto, caminhando, comendo maná, chovendo pão, eles resolvem reclamar da comida. Do que eles sentem saudades? Vocês lembram? Das cebolas do Egito. Como que pode? Aí você está entendendo a intensidade do pecado? O cara tem saudade de cebola, velho. Não era assim do churrasco dos caras, era cebola. É para mostrar e evidenciar o quão pecaminoso era a inclinação do coração deles. Mas brincadeiras à parte aqui, é se nós não entendermos a vida que está proposta diante de nós, se nós não entendemos tudo que nós recebemos e quem nós somos em Cristo, a nossa vida e os nossos desejos passados serão tentadores. Então, quanto mais nós entendemos quem nós somos em Cristo, menos a gente vai querer a vida passada. É essa a ideia. Simples assim. E aí, a Páscoa foi cumprida em Cristo. A Páscoa cristã é celebrada na Santa Ceia. É através dela que nós lembramos do sacrifício feito por Cristo e somos alimentados espiritualmente, é o meio de graça que eu tenho batido na tecla aqui. Então, resumindo, a gente não celebra a Páscoa hoje, mas a gente vai celebrar hoje. Toda vez que, como povo de Deus, nós nos reunimos para celebrar a Santa Ceia, nós estamos celebrando a Páscoa. Hoje, a Páscoa, que é dita aí fora, teoricamente, é sobre a ressurreição de Cristo. Isso nós celebramos todos os domingos, 52 vezes no ano. Então, quanto eles são privados a uma vez por ano, nós estamos tendo direto. A Páscoa que eles se organizam e que eles já esqueceram do significado, nós somos lembrados dominicalmente. Ele ressurgiu. Ele ressuscitou. E é por isso que, como povo de Deus, a gente se reúne semanalmente. É por isso que eu não entendo o povo que não gosta de estar na igreja no domingo. Não entendo. Não entendo. Se você não gosta de estar na igreja no domingo, cara, dá uma repensada na tua fé. Ele ressurgiu. Ele morreu no nosso lugar. A Páscoa judaica é substituída pela Santa Ceia cristã. Então, celebra a Páscoa? Sim e não. Sim, mas não do seu jeito. Nós celebramos, então, todos os domingos, nós celebramos que ele ressurgiu. Todos os domingos, nós celebramos que ele derrotou a morte. Todos os domingos, nós celebramos que o Cordeiro perfeito, justo, foi imolado em nosso lugar. Todo domingo. Por isso que é importante estar aqui. E toda vez que você tomar a Santa Ceia, lembre-se, é o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Não é mais com ervas amargas, porque ele levou o amargor do pecado. Para nós é o vinho, o pão, e não mais aquela refeição.
né? Porque ninguém celebra a Páscoa aqui também com cordeiro com ervas amargas, né? Vou estragar o cordeiro ali, né? Mas vamos lá. Então, no final de semana que os judeus celebram a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte e nos deu as vidas. Todos os domingos são celebrações especiais da ressurreição de Cristo. E por isso que a gente se reúne nos domingos. Por que a igreja no Novo Testamento, quando a gente olha para o povo de Deus no Novo Testamento, tem essa mudança do sábado para o domingo? O conceito está lá, Shabá. Shabá não é um dia da semana. Começou como o sétimo, e existe então uma mudança no Novo Testamento para o primeiro. Por quê? É o dia da ressurreição do nosso Senhor. Toda vez que a gente lê o texto bíblico, é o dia que o povo de Deus estava reunido junto, estudando a palavra. A igreja de Atos se reunia todo dia, mas todas as aparições no dia do Senhor. Quando você vai começar a ler Apocalipse, no dia do Senhor, é o domingo. Nós celebramos aquele que vive e não aquele que está morto. Como em outros lugares tem ele morto na cruz, né? E representação dele morto na cruz. Ele vive, ele não está mais lá. Então, aplicações, né? Celebremos e valorizemos a Santa Ceia. Ela serve não apenas como um memorial daquilo que Cristo fez, mas também contamos com a presença espiritual de Cristo, nos alimentando a fé. Então, a Santa Ceia, ela não é um funeral. Pode parecer estranho, mas a Santa Ceia é a celebração daquele que morreu. A gente celebra a morte. Ela tem um aspecto triste de que é o preço do nosso pecado que matou alguém. Então não foi lá o povo romano que matou Jesus, foi você, fui eu. Eles foram meros instrumentos, mas quem selou aquela morte fomos nós. Mas a Santa Ceia, ela é a lembrança de que Ele ressuscitou, de que Ele nos substituiu, de que nele nós temos vida, e que Ele, na Santa Ceia, está presente não como o elemento físico do corpo, mas alimentando a fé, alimentando o nosso coração. Então a Santa Ceia é um momento maravilhoso. É um momento que a gente tem que celebrar com frequência. E a gente vai conversar mais disso no futuro. E celebremos a ressurreição de Cristo. Ele é o Cordeiro perfeito que morreu na cruz, aplacou a ira de Deus, nos libertou da escravidão do pecado e nos deu uma nova vida. É o que a gente faz no domingo. Então, Páscoa cristã, Santa Ceia, celebraremos hoje. E domingo é dia de comemorar aquele que ressuscitou. Por isso que a gente presta um culto de adoração. Então, vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento em que podemos entender um pouco melhor da importância da Páscoa na história do teu povo e a maneira maravilhosa como o Senhor manda o seu Filho para cumprir essa festa. Muito obrigado, pois nós não estamos restritos a um único final de semana no ano. Nós estamos, então, convocados por Ti a adorarmos o Teu Filho todos os domingos. E, consequentemente, com as nossas vidas diariamente. Muito obrigado, pois celebramos aquele que ressuscitou. E muito obrigado pela Santa Ceia, um momento em que a nossa fé é alimentada, em que nós nos lembramos do Cordeiro perfeito, que fez o sacrifício perfeito e suficiente para nos salvar. Muito obrigado, pois o Senhor de fato nos ama, o Senhor derrama da sua graça e da sua misericórdia sobre a nossa vida. Muito obrigado pelo privilégio que temos de sermos chamados tua igreja, de fazermos parte do teu povo e de termos a liberdade para nos reunirmos aqui com tranquilidade para adorar Jesus Cristo e ao Deus triuno. É no nome dele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. E atrás